Eu tava tomando um banho para ir pro trabalho e Deus estava me incomodando com uma palavra que faz muito tempo que eu venho pensando sobre isso, né? Interessante que quem fala de Jesus, quem procura viver o Evangelho verdadeiro, que não é fácil, não é nada fácil. Nunca foi e nunca vai ser um mar de rosas. Jamais. Tem dificuldades, tem choro pelo caminho, tem muitas tristezas, mas a gente continua. Mas a palavra que Deus estava me incomodando para falar sobre ela é justamente sobre esse tempo que nós estamos vivendo agora, hoje, em 2023. Como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer que acabou o tempo de ovelha, mas eu quero afirmar que Deus não está mais procurando ovelhas. Ele não está mais procurando ovelhas. Sabe o que ele está procurando? Ele está formando e forjando em 2023 Deus está procurando, forjando e fazendo nascer leões. Isso mesmo, leões. O tempo de ser ovelha gorda acabou. Tá ouvindo? Você que faz parte de uma congregação, de uma denominação, essa vidinha de ficar aí dentro fazendo culto. Tem igreja que tem 8 cultos. Meu Deus do céu, 8 cultos por dia. 8 cultos por dia de culto é muita coisa, meu Deus do céu. Aí eles estão invalidando o ID de Jesus. Você que participa de uma igreja assim, você está invalidando o ID de Jesus sobre a sua vida. Você está deixando vigorar sobre a sua existência como servo, como serva de Deus, uma palavra contrária à palavra de Deus, porque Jesus ele ensinou a você convidar. Vamos lá na minha igreja porque o pastor tem uma palavra legal, o pastor é uma benção. Outro tem que ver, lá tem profecia. Olha, revela tudo lá. Nossa, tu vai sair de lá uma pessoa totalmente revelada. Foi isso que Jesus ensinou? Não foi. Então, Deus está levantando leões. Você entende isso? Leões? Deus está levantando leões para fazerem diferença num tempo totalmente conturbado, num tempo totalmente
negro espiritualmente falando, num tempo onde as pessoas nunca houve um tempo em que os cristãos, não vou falar simplesmente das pessoas de fora da igreja, estou falando de dentro da pseudo-igreja, porque eu me digo cristão, então eu tenho que falar de quem é cristão. Primeiramente falando de mim, nunca houve um tempo em que aqueles que se dizem cristãos sobre essa terra estivessem tão cegos, tão surdos e tão mudos quanto esse tempo que nós estamos vivendo agora. Nunca houve um tempo assim, de uma igreja tão avarenta, de homens gordos que vivem do suor do trabalho dos outros, que não tem vergonha na cara, um evangelho falso. E também eu queria dizer o seguinte, um evangelho falso é para quem gosta de seguir um evangelho falso. Então, quando você segue um evangelho falso, eu penso que é assim, cada igreja tem o pastor que merece, cada liderado tem o líder que merece. E você sabia uma coisa que eu vou te ensinar agora, se você tiver humildade para aprender? Você sabia que todo exército, isso eu estou falando de igreja, tá? Todo exército, ele é simplesmente a cópia do seu líder. Pensa nisso. Pensa no quão sério que é isso daí. Pensa em todos esses homens aí que andam pregando, esbravejando e no final pede aquela oferta gorda que é para você manter a obra funcionando. Que obra é essa? Construir templos maiores? Você entendeu para que Deus está levantando leões nesse tempo de hoje? Pessoas que não vão aceitar mais ouvir a mentira em nome de Jesus e ficarem caladas? Será que Deus está falando com você? Será que Deus está chamando você? Ou será que Deus vai levantar você para ser mais uma ovelha que vai ficar engordando, assistindo reunião, 8 reuniões por dia, não produzir fruto algum, e aí no final ainda ser lançada no fogo? Sabe por quê? Porque ovelha gorda só serve para fazer churrasco. E eu quero dizer para você que vai acontecer um grande churrasco, não vai demorar muito. Vai. E tem um monte de gente aí que já está convidado. Inclusive, eles já compraram os ingressos da área VIP. Vai ser de frente o negócio. Vai ser um churrascão. Porque o concerto vai começar primeiro por dentro da casa, depois vai ser para o pessoal de fora. E se você não está entendendo para que Deus está levantando esses leões em 2023, é justamente para combater essas heresias do inferno, para combater esse falso evangelho, esse pseudo-evangelho de bênçãos. Igrejas que estão colocando placas dizendo nadando na bênção, igreja fulana de tal, nadando na bênção. Meu Deus do céu, que evangelho é esse? Que Jesus é esse que eles estão pregando? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Como é que pode um povo aceitar uma falsidade dessa em nome de Jesus? Eu fico extremamente furioso. Não é falsidade, não. Eu fico extremamente furioso de ver um povo tão cego, tão surdo e tão mudo quanto o que a gente está vendo hoje dentro das igrejas. Não estou falando do mundo, sabe por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz em quem? No maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, o que é de fora a gente já sabe como é que tá.
O problema é que o que está dentro está igualzinho o que está fora. E Deus não vai aceitar mais isso. Então, se você também é um leão que Deus está levantando, está chamando, uma leoa que Deus está chamando, está levantando para em 2023 fazer a diferença, proclamar o evangelho do reino, não se acomode com essa porcaria desse evangelho que está sendo pregado aí, esse evangelho que só enriquece família de pastor, esse evangelho que só faz prosperar a família de pastor. Será que vocês são tão cegos que não estão percebendo isso? Pelo amor de Deus, acorda, gente, acorda. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não há mais tempo para perder com isso não. Não temos mais tempo para perder correndo atrás de bênção. E Satanás é muito inteligente. Ele está fazendo o povo que se chama de Deus. Você entendeu agora? Eu também vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica, porque ninguém eu vi falar sobre isso assim, desse jeito até hoje. Sabe aquele versículo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Você entendeu que ele está falando de um povo que não é o povo dele na realidade? Sabe por quê? Se você continuar a ler o próprio versículo, o próprio texto, ele está dizendo assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, aí até aí, beleza, né? Agora, presta atenção, ele diz assim, ó, e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Ué, que estranho, é povo de Deus, mas está no mau caminho? É meio estranho isso, né? Como é que é povo de Deus, mas tem que se arrepender dos seus maus caminhos? Se meu povo que se chama pelo meu nome, né? É o povo que se chama pelo nome dele, mas tem um monte de mau caminho que está dentro do coração, está seguindo a avareza dessa terra, está seguindo Mamon, está seguindo o Deus do dinheiro, está seguindo o Deus que promete ouro e promete prata, promete um monte de riqueza aqui ainda nessa terra que Jesus nunca prometeu para ninguém. Aí ele diz que se você se humilhar e orar e buscar a minha face, então ouvirei dos altos céus, virei e sararei a sua terra. Entendeu? Esse versículo nunca, pelo que eu entendo, e Deus me lembra agora, nunca ninguém falou desse jeito. Todo mundo falou esse versículo a vida toda. Eu entendo e já ouvi assim também, como se fosse uma palavra de bênção para você. E assim como esse, muitos outros versículos têm sido subvertidos, o sentido dele tem sido mudado para que você entenda que Deus ele quer só te abençoar, ele não vai te corrigir, isso é uma mentira, esse é um evangelho falso. Se é o povo dele, não deveria ter mau caminho, não deveria ter que buscar e se arrepender o tempo todo. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus não peca e o maligno não o toca, então tem alguma coisa de errado. Você entende isso? O povo de Deus, de verdade, ele vai errar, ele vai falhar, mas ele não está no mau caminho. Entenda isso, ele não está no mau caminho, está no caminho bom, perfeito e agradável. A porta que é Jesus, nós entramos pela porta. Então o povo que é dele, entendeu que ele está chamando a atenção? Ele não está elogiando, não está prometendo bênção para ninguém, ele está chamando a atenção desse povo que se chama, olha só, o povo que se chama pelo nome dele, é o mesmo povo que está lá dentro pedindo oferta, pedindo campanha, pedindo um valor X pela sua família, pedindo que você oferte pela sua família. Se você for na macumba também vão dizer isso. E aí as pessoas estão enganadas do mesmo modo. Você entendeu que Satanás faz uma coisa muito inteligente? Ele não faz nada por acaso, nem nada sem querer, não. Ele é inteligente, ele é sábio. Você sabia que ele fez cair grandes homens como Salomão? E muita gente hoje, erradamente, usa Salomão como exemplo. Salomão não foi exemplo de nada. Não foi. Sabe por quê? Ele, com todas as mulheres que ele tinha, uma mulher de cada lugar,
Pensa na quantidade de mulher que esse cara teve. E por causa de serem mulheres e por causa da questão sexual, cada uma também tinha seus deuses, a sua adoração específica que faziam para os deuses de onde elas saíram. Salomão acabou a adorar esses deuses também. Ele terminou a sua vida muito provavelmente sem salvação. Por quê? Ele se prostituiu espiritualmente. Toda a sabedoria que Deus deu para ele não valeu nada. Não valeu nada. Pessoas de reinos do mundo inteiro vinham para ele para ouvir as palavras de sabedoria dele. E Satanás foi inteligente demais. Pegou ele no que ele menos esperava. Fez com que as mulheres com que ele se deitava trouxesse para dentro da casa dele deuses. O que a palavra de Deus diz? Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Senhor teu Deus. E aí? Então Deus está levantando leões para fazerem a diferença nesse mundo de trevas. Eu queria convocar a todos os leões que estão vendo esse vídeo, que estão concordando com essa palavra, que você faz parte de um povo diferenciado, um povo escolhido por Deus. Você não é ovelhinha gorda, você não está na estrada por acaso, não está. Você entendeu porque muitas das coisas tentam às vezes desanimar você? Isso é Satanás, ele está tentando fazer você não enxergar que Deus quer levantar você e te usar ainda como um leão, como uma leoa sobre essa terra. Não aceite ser menos num tempo onde todo mundo está se vendendo por esse evangelho fajuto, esse evangelho imundo, esse evangelho longe da presença do verdadeiro Deus. Não aceite isso, não aceite. As ovelhas gordas que estão lá participando de reunião após reunião, após reunião, após reunião, estão sendo preparadas e estão sendo cevadas para um grande churrasco que vai acontecer. E Deus não quer que você, como leão, participe desse churrasco. Sabe aquele tipo de festa que você vê de longe, mas você não foi convidado? Então, esse churrasco você não foi convidado, não. Esse churrasco é para pessoas que se acham especiais demais. Essas pessoas que se acham especiais demais, que se acham espertas demais, engordando, vagabundos espirituais engordando às custas de senhoras de cabelinho branco já, que não tem mais nem como se sustentar, mas pagam ofertas gordas para esses vagabundos espirituais. Eu quero dizer a você que Deus está levantando você também como um leão, como uma leoa sobre essa terra, para fazer a diferença por onde quer que você for. E Ele vai requerer isso de nós. Isso é muito sério, Ele vai requerer isso de nós. Ele vai requerer que o evangelho que Ele pregou não é esse. E por que você se vendeu? Por que você se deixou dobrar pelos prazeres? Por que você se deixou dobrar pelas finanças oferecidas por Satanás? Se nem ele, lá no deserto, foi oferecido para ele os reinos do mundo, você tem noção? Não foi oferecido para ele um carro, não, o melhor carro, ou um pacote de dinheiro, ou dólar, ou euro. Foram os reinos do mundo. E ele rejeitou. E os cristãos do mundo inteiro estão aceitando as ofertas de Satanás, o mestre das ilusões. Então você que é leão, você que é uma leoa, você que está sendo chamado, que está sendo chamada por Deus, ouça essa palavra. Deus tem um propósito contigo. E o propósito que Deus tem contigo é fazer diferença. É fazer diferença.
por onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. E eu quero te dizer uma coisa, tá? Muitos que estão vendo esse vídeo, que estão me ouvindo, vão precisar sair de dentro das suas congregações. Ah, mas aí ele está falando heresia porque está dizendo assim: não deixeis de congregar, como é costume de muitos. Você não deve deixar a congregação dos santos. Congregação dos santos. E essa congregação que você está indo, é a congregação dos santos? É uma congregação justa? Ela tem cantina? Ela vende roupa? Ela vende caldo de cana? Ela vende almoço? Vende quentinha? Então eu não sinto nem um pouco em te dizer, nem um pouco, que esse é um evangelho falso sendo pregado. Não sinto nem um pouco em dizer que são ovelhas. Engraçado assim, se não fosse triste, né? Que é muito triste isso. Tem todas uma sinceridade muito grande, mas são ovelhas sendo cevadas com toda a sinceridade para serem queimadas. Essa é a verdade. São pessoas sinceras, mas sinceramente enganadas. Então, ainda nesse dia que ainda não terminou, Deus me incomodou para falar para você isso. Deus não está mais, preste atenção, Deus não está mais procurando ovelhinhas que fiquem lá gordinhas no seu vasto e imenso pasto verdejante que Jesus preparou para que você tivesse uma vida abençoada. Não, esquece isso. Esse é um tempo onde leões vão fazer a diferença. Sabe por quê? Estamos vivendo entre lobos. Estamos vivendo entre lobos. E lobo não teme ovelha, ele teme leão. O lobo não teme ovelha, ele teme leões. Entendeu? Faça a diferença. Você possa fazer diferença nesse tempo. Deus te chamou para fazer a diferença. Nós estamos num tempo onde lobos espirituais e lobos físicos, lobos carnais, lobos de carne e osso com a barriga muito grande, calando as ovelhas que eles comeram, da carne das ovelhas, da oferta das ovelhas, do dízimo das ovelhas. E lobos não temem a ovelhas. Lobos temem leões. E se você também é um filho de leão, se levante sobre essa terra, porque foi para isso que Deus te chamou. Seja um leão. Ainda em 2023, Deus quer te usar para fazer a diferença em nome de Jesus. Deus não chamou mais ovelhas, Deus não está mais chamando ovelhas, Ele está chamando leões.